Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou passando aqui para compartilhar um sonho que Deus me deu. Eu sonhei que eu estava num determinado lugar. E neste lugar havia uma rocha muito grande, era como se uma montanha totalmente de pedra, muito grande, mas muito grande e alta, muito alta mesmo. E eu estava neste lugar e eu via embaixo dessa rocha, né, abaixo dessa rocha, uma grande multidão de pessoas, assim, pessoas até conhecidas eu via lá no meio. E num determinado momento do sonho, assim, eu olhando a multidão e ao mesmo tempo olhando para aquela rocha gigantesca. Aí eu ouvi um estrondo grande nos céus. Aí quando eu levanto os olhos, assim, olho para a rocha toda estava minando água, estava lá como se estivesse lacrimejando. E nessa hora eu via como se a rocha fosse uma rocha viva, que era como se ela tivesse inclinada, assim, olhando para aquele povo, a multidão que estava ali ao redor. E eu olhava assim e comentava até com uma irmã que estava do meu lado, falava assim: olha, a rocha está chorando, a rocha está chorando. Eu repeti o tempo todo: a rocha está chorando, gente. Falava assim: a rocha está chorando. E eu olhava aquela rocha assim, descendo aquele monte daquela água limpinha, branquinha, cristalina mesmo, como se fosse lágrimas. Aí, num determinado momento, assim, começou a descer uma daqueles enxurradinhas, assim, meio turva. Aí eu olhei, assim, e a irmã que estava do meu lado comentou assim: ela não está toda limpa, a água. Tem uma descendo suja, falou assim pra mim. Aí eu olhei assim e aí tinha uma criança. A criança nadava tranquilamente, assim, que se formou um pocinho. E a criança nadava, mergulhava. Eu ouvia as risadinhas né, daquela criança de satisfação nadando naquele pocinho que se formou ali. E aí da criança para baixo a água começava a sair meio turva. Aí eu falei para a irmã: "Não, ela é limpa, ela é igual às outras mesmo, é porque olha para você ver, tem uma criança ali que está nadando ali naquele pocinho que se formou, então por isso ela está revirando assim a areia do fundo do pocinho, por isso que a água está descendo meio turvo, mas a água é toda limpa." Olha, comecei a pegar assim com as mãos e jogando a água para cima, aquela água cristalina, como se fosse uma lágrima mesmo, geladinha assim que batia no meu pé, né? Aí quando eu ouvi um segundo estrondo assim, eu levantei os olhos assim lá pro topo daquela rocha gigantesca. Aí era como se saísse nuvens, né, de cima daquela rocha. Né? Era como se fosse assim a cabeça, o alto assim, saía aquelas nuvens negras que saía desenrolando assim, aquelas nuvens negras, mais negra mesmo, e o povo cá embaixo começou a se desesperar olhando para cima assim. Aí eu falei: ai meu Deus, o que vai ser do povo? Porque o povo já não tem mais para onde correr. E nessa hora assim, eu olhando assim, eu despertei assim do sonho. Aí eu fiquei deitada na cama um tempo assim, né, parada assim, meditando em tudo que eu tinha visto. E Deus ele trazia ao meu coração a passagem dos 10 leprosos. Que eu ainda fiquei até pensando, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Que Deus ele curou 10 leprosos. E dos 10 que foram curados, somente um que voltou para agradecer. Aí o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração que assim tem sido a igreja nos dias de hoje. Deus ele tem sido 100% na igreja, Deus ele tem operado 100%, Deus ele tem curado 100%, mas o Espírito Santo de Deus falava no meu coração que a rocha está chorando, porque somente 10% dos que se dizem cristãos, dos que estão nas igrejas, dos que estão caminhando, pelo menos dizendo que estão caminhando na presença do Senhor, somente 10% estão ali com verdade, somente 10% estão ali com o coração totalmente voltado a Deus. E isso tem entristecido o coração do Senhor. Nós temos visto a situação que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia mundial, onde muitas pessoas pensam que é o pior, que chegou a pior parte, mas ainda não, porque o pior ainda está por vir. Que quando eu vi aquelas nuvens negras que começaram a sair do topo da rocha, no momento da segunda explosão, é algo ainda mais terrível que está para acontecer. Eu sei que muita gente vai duvidar, muita gente critica, né? Muita gente acha assim que é palavra de né, palavra contrária, palavra para desanimar, mas não é. É exatamente palavra para a igreja procurar se consertar, exatamente palavra para a igreja
procurar se colocar na presença de Deus, porque Deus ele está triste, e é com o povo que se diz povo de Deus. Deus ele está triste com aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas estão com o coração longe de Deus. Então volta o seu pensamento para Deus, volta o seu coração para Deus, porque no momento que eu vi o desespero do povo com a segunda explosão, o que eu pude falar foi, ai meu Deus, o que vai ser agora? Porque o povo já não tem mais para onde correr. Porque o nosso socorro ainda está nas mãos do Senhor Jesus. Então, se você não correr para os pés do Senhor, para estar ali na presença do Senhor, no momento em que a situação continuar a apertar, porque já está apertado, mas vai apertar mais ainda, você não vai ter para onde correr. Você não vai ter, porque tudo que está acontecendo na face dessa terra é permissão de Deus. Tudo que está acontecendo na humanidade é debaixo da permissão de Deus, para que o povo venha se consertar, para que o povo venha reconhecer que somente Jesus Cristo é o Senhor, que nem o seu dinheiro nessa hora não resolve, a sua posição social, o seu status, a sua fama não resolve, porque o único que tem uma solução para a nossa vida, uma solução para esse caos que se abateu sobre a terra, é Jesus, é o Senhor nosso Deus, é a rocha viva, é a rocha eterna, é a pedra angular, é a pedra que os construtores rejeitaram, que se veio a ser a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular. Somente ele tem saída, somente ele tem solução para essa situação que se abateu sobre a terra. Igreja do Senhor, se conserta. Igreja do Senhor, se volte para Deus. Tire os seus olhos da vida material. Não vai buscar a Deus com interesse em riqueza, em vida material, não, mas busque o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas, porque Deus já prometeu isso através da sua palavra. Busque a Deus enquanto você pode achar, invoca a Ele enquanto Ele está perto. E para você que tem buscado material, para você que tem buscado vida financeira abençoada, carro, casa, apartamentos, vida regalada, eu te pergunto nesta hora, a palavra de Deus que diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Porque Deus diz que somente 10% desses que se dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Porque somente 10% têm buscado a Deus em espírito e em verdade e com sinceridade. Que Deus ele te abençoe, que Deus ele continue falando mais em seu coração. Volte para o seu Deus, enquanto ainda há tempo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.